turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, em lives há 1 ano e 5 meses. Estamos na live praticamente 230, nos aproximando da live 230. Então, são lives diárias, geralmente segundas, quartas e sextas, né? A gente tem feito aqui as nossas lives do Papo Contilé, um pouco diferente da época do rádio, porque lá na Rádio Metrópole, por exemplo, eu tinha uma ordem, né? E ordem deve ser cumprida, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, de que eu deveria falar só sobre futebol, porque eu tenho a cara do futebol. Eu não penso muito assim não, mas aqui como a live é nossa, né, os assuntos são os mais variados possíveis, embora hoje seja dentro do tema futebol, porque hoje meu convidado, Márcio Martins Barbosa, que eu já conheço há muitos anos, né, desde quando ele chegou aqui vindo do rádio do interior do estado, ele é um dos mais polêmicos. E eu não sei se a pessoa às vezes não entende bem quando a gente fala polêmico, fica parecendo que a gente não está ou elogiando, não, que a gente está criticando. Não é assim, não é isso. O que eu quero dizer com mais polêmico é, por exemplo, hoje eu sinto falta na imprensa da Bahia de mais vozes que sejam críticas construtivas e que cobrem mais. Eu não estou mais em rádio, já me aposentei, né? Hoje eu sou um aposentado do INSS, um aposentado da Nação. Então, que não é grande coisa, mas é alguma coisa, né? Mas, assim, eu fico percebendo que as vozes de críticas mais fortes, aquelas vozes que cobram realmente, estão diminuindo. Eu vejo o Márcio batendo firme, tipo do jornalismo que eu gosto, por exemplo, eu acho que tem que ser cobrado mesmo, é a nossa função. Quando eu estava na atividade, eu tentava fazer isso, principalmente depois que Marinho me colocou como comentarista, um dos comentaristas da equipe. Como repórter, não, porque eu acho que o repórter não deve estar criticando, o repórter é para informar, né? Mas como comentarista, como comandante de equipe, Márcio hoje é uma das pessoas que mais bate, né? Vejo Juliana Guimarães batendo também, Dito Lopes bate bem também. E quando eu falo bater, não é simplesmente bater por bater, não. É bater por criticar, porque realmente está observando que tem alguma coisa errada que está acontecendo e a maioria fica calada, né? Então, eu sinto falta de outras vozes. Edson Marinho bate bem também, principalmente quando vai lá em Juliana, bate mais do que bate na própria Rádio Metrópole, né? Então, assim, mas são poucas as vozes cobrando hoje em dia. E o que eu estou vendo aí é que ninguém está deitando e rolando, e fica tudo por isso mesmo. Como Márcio não é desse jeito, então é o tipo da opinião que eu gosto de ouvir, né? Uma opinião independente, uma opinião que realmente é embasada, né? Não é simplesmente por bater, como eu estava dizendo antes. E eu queria começar esse papo de hoje, Márcio. Qual é a geral que você faz a respeito do nosso futebol nesse ano de 2021? Para a gente depois tentar projetar o futebol baiano para 2022, porque vem aí uma eleição da Federação Baiana de Futebol, coisa que eu não entendo muito bem, assim, de exigências estatutárias. Pode fazer de 16 de janeiro a 31 de dezembro. Nunca vi isso antes da minha vida, né? O que eu sei é assim, no segundo semestre, na segunda quinzena de dezembro, ou na primeira quinzena de dezembro, como é o Bahia, mas você poder fazer uma eleição de 16 de janeiro a 31 de dezembro, ou eu sou muito idiota, não percebo qual é a intenção da coisa, ou então estou completamente por fora, né? Completamente por fora. Então, Márcio, como é que você está vendo esse panorama atual do futebol da Bahia? Boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui, Márcio. Boa noite a você, Tilemon. Obrigado a você pelo convite. Eu tenho acompanhado, sim, essas lives que você faz, de muito bom gosto, inclusive, porque a gente precisa de opiniões que chegam de uma forma diferente, né? Fazer o trivial, fazer o que todo mundo faz e dizer amém a todo mundo, eu acho que não combina muito com as nossas características, né? E eu tenho sido mais contundente depois da pandemia, porque apesar de saber que a pandemia foi ruim para todo o segmento nosso, para o futebol, para o comércio, para tudo, até quando isso vai ser desculpa para que as equipes estejam dessa forma, né? Então, assim, eu respondendo objetivamente a sua pergunta, 2021, eu já de 2020 para cá, mas vamos me ater a 2021, foi para mim um dos piores anos dos últimos que eu tenho acompanhado o futebol com relação a um conjunto de coisas, né? Jacuipense rebaixado, Juazeirense não conseguiu subir, Bahia esteve na zona de rebaixamento até essa rodada e o Vitória continua na zona de rebaixamento há mais de 20 rodadas. Então, assim, eu vejo hoje um futebol dentro de campo muito fraco, dirigentes que, em conjunto, para mim, são os piores em combinação, ao mesmo tempo, das três instituições, Federação, Bahia e Vitória, tudo bem claro para vocês. Eu acho que
a gente vive hoje um dos piores momentos do nosso futebol. E o reflexo está aí, em campo, onde a gente percebe que o Bahia contratou muito mal, fez um campeonato terrível, melhorou agora com a presença do Guto Ferreira, mas não sei se vai continuar assim, porque o elenco ainda tem limitações e vai ter pedreiras pela frente. Está num bom momento agora, também pegando adversários do mesmo nível, talvez inferior, principalmente no orçamento. O Vitória dificilmente escapa da terceira divisão, tem que ser bem claro aqui. Deu uma melhorada agora, também pegando equipes muito mais fracas, mas eu vejo que a gente teve, esse ano de 2021, um dos piores no conjunto, falando dos nossos dirigentes do futebol da Bahia. Bom, quando você fala no conjunto, seria, mais detalhando mais um pouco, seria basicamente o quê, Márcio? Ao mesmo tempo, né, Tilemon? Porque às vezes você tem um dirigente de federação que ajuda mais porque ele é competente, porque ele sabe mais. Às vezes, por exemplo, teve uma época, por toda a divergência que eu tinha de Vigílio era um técnico, né? Então, assim, Vigílio era um outro nível de dirigente. Então, assim, você poderia ter um no Bahia muito ruim, muito fraco, mas tinha na federação bom ou equilibrado. Um no Vitória, como Alex Portela teve bons momentos no Vitória. Hoje não, hoje ele não serve mais para o Vitória, né? Então, assim, na minha opinião, ele atrapalha muito mais do que ajuda. Ele fez o Vitória chegar a esse ponto, é também culpa dele. Então, a gente tem hoje um conjunto dos três muito ruins, sabe? Cada um na sua. Então, assim, o Belitani, para mim, é uma grande decepção. Porque conheço, quem levou para o Bahia, quem não sabe, fui eu. Eu levei o Belitani. O primeiro contato dele na época, o presidente era Maracajá. Desculpe, Maracajá por trás, né? Era petróleo e tudo mais. Mas Maracajá era quem mandava. E depois ele foi diretor de Marcelino. Então, assim, o primeiro contato dele com o Bahia fui eu quem levou, porque eu estudava na faculdade dele, né, fazendo direito naquela oportunidade, e achava e acho que ele tinha um potencial muito grande para assumir o futebol. Para mim, uma grande decepção, porque eu esperava muito dele. Pelo que ele fez fora do futebol, eu esperava que ele fosse colocar o Bahia num patamar muito maior do que ele encontrou. Não colocou, muito mais marketing do que efetivamente trabalho no futebol. E no Vitória, não tenho nem o que dizer, né? Paulo Carneiro, pelo amor de Deus. A volta de Paulo Carneiro, quando ele foi candidato com apoio dos ditos cardeais, que para mim não passam de urubus, foi uma situação, para mim, muito ruim para o Vitória. E eu alertava, gente, vocês não sabem o que Paulo Carneiro vai fazer no Vitória, não? Eu sei. Todo mundo sabe. Vocês estão apoiando isso aí. Agora tiveram que tirar toque de caixa. Então, o futebol, nesse conjunto, para ser bem sincero, tem os piores dirigentes dos últimos 10, 15 anos que eu tenho conhecimento, se não for o pior. Bom, quando você faz um contexto geral assim, do jeito que você colocou aí, a gente pode atribuir, por exemplo, a esse declínio técnico a uma gestão de federação ou seria mesmo incompetência do dirigente de clube? Até que ponto uma federação tem influência? Que o futebol baiano está caindo, não tem dúvida, né? O Jacuí, como você bem disse na introdução lá no início da conversa, já rebaixado. Vitória correndo risco de ser rebaixado. O Bahia se livrou um pouquinho agora. Eu acho que vai ser até melhor, mas vou deixar essa pergunta, porque eu já comecei, a gente tentar trocar ideias sobre cada caso individualmente, para não misturar os três casos, Bahia, Vitória e Federação, porque aí, às vezes, a gente não coordena bem as colocações, né? Mas, começando por esse, já que você disse, eu também concordo com você, que realmente o declínio hoje é muito grande, se pode atribuir isso a uma federação ou você acha que a incompetência dos dirigentes dos clubes e a federação não tem influência nessa queda de rendimento de dentro de campo dos nossos clubes? Em primeiro lugar, os clubes, com suas gestões, são diretamente responsáveis dos dirigentes dos clubes. Indiretamente, a federação tem influência, sabe, Tilemon? Porque quando você faz um campeonato muito fraco, quando você insiste, por exemplo, em campeonatos que você não tem atrativo, que você não tem patrocínio, isso mas a federação está ali, mas não tem clube para fazer o campeonato rodar com mais qualidade. Bom, tem federação que faz. Eu acho que os campeonatos estaduais são falidos. Sabe? De São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, todos esses que são tidos como os bons, dão prejuízos. E agora que a Globo saiu, principalmente a maioria deles, vocês vão ver o fiasco que vão ser os campeonatos estaduais. Então, assim, parte desse princípio. Por que as federações não começam uma campanha para eliminar o campeonato estadual do calendário? Ou fazer um formato diferente? Então, tudo isso tem a influência da federação. Se você me disser, pô, a Bahia caiu, ou Vitória caiu, é culpa da federação? Não, diretamente não. Até porque, diretamente falando, os dirigentes dos clubes são quem contratam, são quem faz os times e tem um orçamento próprio deles. Da mesma forma que se o Bahia for campeão brasileiro, não é responsabilidade direta da federação, mas tem, com certeza, um apoio fundamental para que esses clubes possam ter uma maior competitividade
possam ter um melhor orçamento, possam ter menos prejuízo. Eu estava observando que, recentemente, agora não, acho que o Ricardo até diminuiu essa questão de custo, mas com o Edinaldo Rodrigues, pelo amor de Deus, a federação funcionava como um banco, onde os clubes pagavam tudo e ainda ficava devendo. Tinha clube do interior, por exemplo, que tinha uma cota de TV de 400 mil, quando a Globo tinha, através da TV Bahia, o direito de transmissão do campeonato, que chegava para o final do ano, para chegar para receber uma parte da cota, chegava lá e ainda estava devendo. Uma folha de ofício para dar entrada no protocolo custava R$30. Então, assim, eu cheguei a ver esse momento. Mas tudo isso interfere, sim, diretamente na gestão dos clubes. É claro que não é influência direta, mas eu acho que tem relação, sim. Bom, vamos tocar aqui, então, sobre federação. Daqui a pouco eu viro a chave para o Bahia e viro a chave para o Vitória. Mas a gente centrar na federação. O que é que você acha da administração atual da Federação Baiana de Futebol? Eu acho uma gestão apagada, sabe? Eu não estou colocando aqui, por exemplo, não tenho verificado internamente o que é que está acontecendo lá, mas eu sei que o Ricardo, pelo que tomei conhecimento, pegou uma federação quebrada. O Edinaldo deixou a federação quebrada. Se vocês perguntarem a Ricardo, ele vai ter que dizer, porque ele não vai mentir. Mas, assim, eu acho que ele não tem, hoje, uma certa autoridade para falar em nome do futebol da Bahia. Pode ter internamente, publicamente não tem. Pouco da entrevista, quando fala, é muito discreto, eu sei que é o estilo dele, o que é que está acontecendo. Agora, eu não tenho uma confiança de que a federação hoje é bem representada no nível de chegar e ter o prestígio com os clubes que poderia ter. Edinaldo, com todo defeito, tinha isso, sabe, Tiramon? A gente sabe que Edinaldo, nos bastidores, ele fazia toda a movimentação e ele chegava com tudo pronto. Eu não sei se o Ricardo faz a mesma coisa, mas publicamente falando, eu acho que a federação tem pouca representatividade. Acho que o vice-presidente, por exemplo, Manfredo Lessa Pinto, é quem fala muito mais pela federação do que o próprio presidente. Não sei se ele é acanhado, se ele é tímido, o que é. Mas eu acho que a federação passou a ser uma entidade apagada, sem nenhum tipo de representatividade do seu presidente. Talvez tenha isso nos bastidores, não sei. Mas eu acho que a administração dele, até por conta de ter pegado uma gestão totalmente endividada, com compromissos, inclusive, futuros, eu acho que ele está tentando... E pegou uma pandemia também, não estou defendendo a gestão dele, porque não conheço internamente, repito. Mas entendo de que o maior problema da gestão dele é que não tem uma representatividade, uma força pública, para a gente dizer assim, esse é o presidente. Se você fizer uma enquete aqui, pouca gente sabe quem é efetivamente o presidente da federação. Muita gente confunde com o Manfredo. Sabe que o vice-presidente tem mais eloquência, sabe falar, aparece mais. Eu não sei qual é a estratégia deles, mas entendo de que nesse momento a federação deixa a desejar. Ô, Márcio, há uns 15 dias atrás, acho que nem tem tudo isso. Eu fiz uma live aqui com o Dito Lopes e com o Flávio Gomes, né? A gente eu vi. Eu vou fazer uma série de lives nesse sentido, até começar o ano de 2022, porque eu estou querendo ouvir a opinião dos nomes importantes da imprensa a respeito das perspectivas para o nosso futebol de 2022. Eu estou muito preocupado. Ainda bem que o Bahia, pelo menos, parece ter dado uma melhora. Como você bem disse, também concordo com você, a gente não sabe se vai ser assim até o final. Mas Vitória a gente não vê realmente perspectiva, né? Então, nessa live, Dito Lopes chegou a revelar que você teria sido procurado, ou está sendo procurado, por alguns presidentes de ligas do interior para que saia candidato à presidência da federação. Você tem realmente essa intenção? Você pensa nisso? Pensa em sair candidato? Você acha que você teria condições realmente, apoio, para se candidatar e ganhar uma eleição nesse momento? Bom, são duas coisas distintas, sabe, Gilemon? Eu comento sempre, falei até publicamente, olha, estão me procurando, algumas pessoas, é verdade, 2 clubes profissionais, um terceiro ontem, domingo, falou comigo também, e algumas ligas do interior, até porque eu cobri muito tempo lá Intermunicipal, eu fui muito presente nas reuniões e tudo mais do Congresso Intermunicipal, e como eu trabalhei no rádio do interior, e a própria ABCD me deu também um respaldo para estar diretamente ligado com esse pessoal do interior, principalmente de rádio, de hoje muitos sites aí, eles me procuraram. Mas assim, se você perguntar, eu teria condição de ganhar a Federação Baiana de Futebol? Eu acho muito difícil qualquer pessoa ganhar de quem esteja no poder e que pratique os mesmos atos que foram iniciados por Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues utilizou o mesmo processo que tem na CBF e trouxe para a Federação Baiana de Futebol. Mandatos eternos, que agora que mudou para 4 anos, depois mais uma reeleição para 4 anos, e ponto final. Mas o formato é muito ruim. O formato é
não tem transparência, o formato é tupiniquim, um formato que você já entra e sabe, você acabou iniciando a live dizendo, como é que você pode fazer uma eleição de janeiro a dezembro, sendo que o seu mandato termina em 2023? Aí vamos lá que o presidente atual faça uma eleição e perca a eleição em janeiro. O cidadão que ganhou vai esperar ele manter a federação um ano sob o comando dele para assumir em janeiro do ano que vem? Quer dizer, tem alguns absurdos que vêm da CBF e que Edinaldo propagou tudo isso. Então hoje, por exemplo, Edinaldo pode correr o risco de sofrer o mesmo que ele sempre fez com todo mundo. O que é que Edinaldo fez, por exemplo, na última eleição? Ele ganharia, para mim, de qualquer um. Qualquer um que estiver na federação hoje, se Ricardo quiser ganhar a eleição, ele ganha, independente de quem seja o adversário. Então, como os dois estão brigados, Edinaldo e Ricardo, isso é público já, e todo mundo sabe, você tem de um lado Ederlane, e Edinaldo sabe todos os atalhos para chegar nas ligas, nos clubes e ter voto para disputar a eleição. Eu não estou dizendo que o Ederlane não tem voto. Tem os votos dele também. Mas o grande legado é Edinaldo, que está deixando e está trabalhando nos bastidores. Só que Ricardo vai chegar um momento e dizer assim, bom, eu vou agora buscar subscrição de chapa. Como é que a subscrição de chapa funciona, Tidemon? A subscrição é nada mais, nada menos do que você pegar um percentual das ligas que diz no estatuto e dizer assim, eu tenho que ter 40 ligas. Ora, o presidente da federação, e Edinaldo sempre escolheu as ligas que votavam nele, que tinham direito de estarem legalizadas, e que não votasse nele, ou fosse dúvida, não votava, simplesmente isso. É sempre assim. Então, o Ricardo pode chegar agora, pode ser o candidato do outro lado, quem for. O governador do estado, o prefeito de Salvador. Ele vai dizer, bom, eu tenho de janeiro a dezembro para fazer a eleição. Vou esperar o melhor momento. Vou fazer o intermunicipal, tentou fazer agora, não conseguiu, porque só 13 ligas confirmaram. Ele achava que ia ter 30 ligas, não teve. Até por conta do problema todo que está acontecendo no país, no interior, não é diferente. E você diz assim, vou fazer eleição em janeiro. Não está bom para mim não, porque eu não tenho ainda todas as ligas. Se ele tem lá 100 ligas que ele pode ter do lado dele, o que ele vai fazer? E daqui a 100 subscrições. Já deixa zero, porque é um candidato concorrente. Mas o outro candidato pode ter, Ederlane diz assim, Ederlane tem 50. Dessas 50 de Ederlane, alguma delas, ou quase todas, o presidente da federação coloca uma irregularidade. Seja uma multa do tribunal, seja um campeonato que não foi feito, seja participação de um intermunicipal que não aconteceu, e ele diz, votam as minhas 100, não votam as suas 50. E quando você vai para a eleição, você dá 15 dias no máximo para o cara dizer assim, vou correr atrás de quem não está aqui. Quando você vai ver a relação dos votantes, só tem as pessoas que já têm a subscrição do presidente, e poucos presidentes de liga têm a autonomia e a coragem de dizer, presidente, eu não vou lhe dar a subscrição, eu vou aí votar. Eles não fazem isso. Eles temem por uma perseguição no campeonato, ou por uma situação que sempre deixou claro, um problema que pode acontecer, você não receber material, ou coisa parecida. Então, pouca gente quer estar contra o poder. Então, é uma eleição viciada, repetindo, não serei candidato da presidente da federação, com o formato que está aí, sem transparência. O Ricardo prometeu a um amigo meu, dizendo que, diferente do Edinaldo, ia colocar o estatuto no site da federação. Já tem 2 anos, vai para o 3º de mandato, indo para o 4º agora, e nunca colocou. Então, assim, os métodos são os mesmos, porque eles sempre trabalharam juntos. E ele vai fazer com o Edinaldo o que o Edinaldo sempre fez com os outros. Ele vai provar do próprio veneno. Então, assim, a briga deles dois não favorece em nada o futebol da Bahia, mas vai mostrar que quem faz da mesma forma pode sofrer do mesmo mal. Você acha que, se mantendo esse embate entre Edinaldo e Ricardo, digamos que eles não consigam se entender, né? Você acha que quem leva vantagem numa eleição dessa, Ricardo ou Edinaldo? Ricardo está no poder. De voto, eu acho que Edinaldo ganha de Ricardo. Vou ser bem claro com você. De voto, diretamente votando, eu acho que Edinaldo tem mais voto do que Ricardo. E juntando com a Ederlane, que tem, para mim, a maioria dos clubes, eu acho que a Ederlane hoje levaria vantagem no voto. Mas no sistema não leva vantagem, porque Ricardo vai escolher o melhor momento, quando tiver a eleição segura, e vai convocar as eleições no melhor momento dele, e não do futebol. Porque o cara pode dizer assim, ele já pode, parece que ele já está se preparando, como se a Ederlane tiver também, não está errado não, né? Recolhendo subscrição. Mas aí ainda tem um detalhe interessante. Na hora H, se tiver, o cara assinou nas 2 listas, né? Aí ele publica a dele primeiro, vale o da dele. É quem publica primeiro. Ele ainda tem uma prerrogativa de saber como publicar. É isso que eu talvez não tenha me feito entender, mas o cara, ele espera o melhor momento, né? O outro está lá quieto esperando qual vai ser a reação dele, ele vai lá e coloca. E se ele já tiver isso em mãos,
seria inteligente da parte dele, talvez, fazer logo no início do prazo, porque pega o adversário de calças curtas, né? Mas ele está correndo, ele tem corrido atrás. Não sei se você ouviu um áudio hoje que está rolando aí nos grupos de Zap de um radialista, acho que de Conceição do Coité, ou de Pirituba, não sei. Do Paulo Silva. Hã? Paulo Silva. Paulo Silva? É. Um áudio em que ele fala que gente da federação andou ligando para ligas do interior, impedindo, dizendo que não fosse de forma alguma o encontro de Ederlane lá em Coité com os presidentes de ligas. Rapaz, será que é preciso que a coisa funcione dessa forma, rapaz? Pelo amor de Deus. Eu não posso. Eu não vou duvidar que isso possa ter acontecido. Mas se aconteceu, não é nada mais do que Edinaldo fazia o tempo todo. E outra, às vezes, o próprio Edinaldo usa esse artifício para tentar minar um encontro que não foi bem sucedido. Nem estou dizendo que o de Ederlane não foi, não sei quem estava lá, não acompanhei, não sei de nada. Mas o que eu estou vendo nos bastidores, tudo que o Ricardo fizer não será menor do que o que Edinaldo fazia nos bastidores. Pelo amor de Deus, alguém vai comparar as atitudes de Ricardo com a de Edinaldo? Aí, pelo amor de Deus, o que Ricardo fizer nessa eleição da federação não será 1% do que Edinaldo fazia a vida toda. O Tilemon, o único candidato que poderia concorrer e que disse que ia se lançar, porque é advogado eleitoral, então tinha muitos municípios da Bahia, era o Ademir Merim, certo? Ademir Merim queria ser candidato e tudo mais. Edinaldo, com 4 ou 5 meses antes, já estava com a eleição na mão. Não precisava fazer o que ele fez, até para legitimar ter um candidato de oposição seria bom para ele. Mas ele não quer correr o menor risco. O que é que ele fez? O candidato dele era Ricardo, ele armou todo o circo da eleição e o Ademir Merim foi para Portugal. Nessa viagem de Esmerim de férias para Portugal, Edinaldo rapidamente convocou as eleições e fez as eleições com o candidato em Portugal. Então, e para você ter ideia, 3 meses antes teve a Assembleia Geral na Federação. Estou dizendo pela Liga de Piauí que o meu irmão Marcelo era presidente. Hoje já não é. Passou para uma outra pessoa. Marcelo estava colocando assim, em dezembro, foi a eleição, não é isso? Na época da eleição, não me lembro se foi dezembro ou janeiro. Foi em dezembro, vamos lá. 3 meses antes, setembro, outubro, a Liga de Piauí estava apta e votou, participou de uma assembleia na federação. Na eleição para presidente já não estava mais apta. E você não tem obrigação, presidente da federação, não disse o que é que tinha acontecido nesses 3 meses. Ou seja, ele escolheu quem votasse nele. Ele só tinha ali toda aquela documentação voltada para os candidatos escolherem a chapa. Beleza. Mas não deu tempo para nada. Não é tempo 2 meses, 3 meses antes, não. Não deu tempo porque você não tinha mais condição nenhuma de pegar uma subscrição, porque a liga que você pegasse, por exemplo, se eu quisesse ser candidato, eu teria um voto, a de Piauí, que era meu irmão. Em setembro ele tinha condição. Em dezembro ele não tinha mais, porque Edinaldo duvidava do voto do meu irmão. Ele votaria no candidato que eu tivesse representando, por exemplo, que é uma questão de família. Nem isso ele teve condição, porque Edinaldo sempre escolheu os eleitores nas eleições em que ele participou. O sistema sempre foi esse. Se Márcio Martins fosse eleitor, votaria em Ricardo Lima ou Ederlane Amorim? Só tem essas opções? Só vai ter 2 mesmo. Claro, Tilemon, assim, pelo Ederlane... Esse processo eleitoral da federação, Márcio, praticamente impede que haja 3 candidatos. Não tem, não tem 2. Pode não ter 2. Pode não ter 2, exatamente. Ô, Tilemon, é que teve bate-chapa, pelo amor de Deus, só com o Vigílio. Na época de Vigílio, com o Pedro Roberto e Edinaldo. Não teve mais. Vigílio é presidente. Então, assim, o formato que Edinaldo criou na federação é um formato monstruoso. Não tem condição de ninguém concorrer assim. Mas a sua pergunta é muito difícil, porque, Tilemon, eu prefiro me manifestar no momento que eu entender que as candidaturas estão postas. Por quê? Porque, assim, em Edinaldo Rodrigues, eu não tenho como apoiá-lo de jeito nenhum, né? Onde ele estiver, eu estou contra, assim. Então, eu não tenho nenhuma situação de compor com o Edinaldo Rodrigues, né? Assim, eu estaria um ponto, assim, fora da curva, né? Então, nesse momento, se você perguntar, porra, Ederlane, se eu tiver com o Edinaldo, eu não vou votar em Ederlane nunca, não votaria nunca. E as pessoas que me perguntarem, por exemplo, uns 2 ou 3 votos que posso ter aí no interior de amigos meus e tudo mais, pessoas de liga, de clubes,
Vou dizer, pô, de novo, Edinaldo, não, mas só tem ele e Ricardo, anule. Ou então vote Henrique, sei lá. Eu não tenho hoje a certeza de quais serão os candidatos. Fato é, onde Edinaldo estiver, eu estarei do lado oposto. Seja quem for o outro candidato. Bom, mas deixa eu ser um pouquinho ousado aqui. O que foi que aconteceu? Porque, na verdade, a gente tinha uma relação muito boa. Eu, você, Edinaldo, Marcos Andrade Dias e tal. E, de repente, eu tenho visto que você realmente tem batido muito em Edinaldo Rodrigues. O que aconteceu no meio do caminho aí? É verdade. Você é um cara que joga aberto, por isso que eu estou sendo mais ousado na pergunta. É verdade que existia um certo acordo que ele lhe apoiaria para presidente da federação e esse acordo não foi cumprido. Teria acontecido de fato isso? Bom, vamos lá, temos algumas situações. Se você disser assim, algo pessoal, não. Nada pessoal contra ele nem contra ninguém. Edinaldo sempre foi apegado ao poder, sabe? Ele entrou na federação em 90 e eu cheguei lá na mesma época de Edinaldo, mas eu cheguei para cobrir a federação pela Rádio Sociedade. Então, assim, questão de amizade, fora de futebol, a gente tinha com todos vocês, com todos nós, né? Eu, você, aquele grupo todo, desde Marcos Andrade, tanto que Marcos Andrade é meu amigo até hoje. Então, assim, com o Edinaldo Rodrigues, eu cansei de tanta mentira, de tanta hipocrisia, de tanta falsidade, sabe? Ele não diz não a ninguém. Mas na hora de agir, ele é rasteiro, ele não é correto. Então, se você perguntar, Márcio, lhe frustrou até hoje não ser presidente da federação? Não. Digo e repito, não, porque não é o sonho da minha vida. As pessoas dizem, pô, você tem que ser candidato a presidente do Bahia. Também não é o sonho da minha vida. Então, estou sendo bem sincero, porque eu não tenho apego a cargo, a nada, a poder nenhum. Eu estou hoje, por exemplo, presidente da SEB, contra a minha vontade nos últimos 2 anos. Primeiro mandato, que é de 2 anos mais 2, é uma associação nacional, a gente estava recente. Então, a gente fez um estatuto totalmente contrário ao que era na Brás. Só para fazer um preâmbulo aqui. Então, assim, eu não tenho apego a nada com relação ao poder. Não tenho de verdade, sabe? Então, assim, se eu puder contribuir com uma instituição, levar um conhecimento, levar uma estrutura profissional, beleza. Mas Edinaldo é muito rasteiro, Edinaldo não cumpre acordo. Você está certo quando você diz assim, pô, mais cedo ou mais tarde, ele chegava para mim e disse, pô, você sabe que o futuro presidente da federação é você, né, velho? Até porque, Tilemão, pouca gente sabe disso, mas as pessoas que sabem não vão me deixar mentir. Quando Edinaldo assumiu a federação pela primeira vez, que ele foi candidato, que Vigílio estava entre ele e Pedro e Simval Vieira, que era o vice-presidente Vigílio, eram 3 dirigentes. Presidente, vice, primeiro vice, segundo vice. Simval Vieira e Edinaldo eram os vice. Vigílio tinha a intenção de colocar Simval, que está aí vivo, que não me deixa mentir. As ligas todas estavam devendo e quase nenhuma ia poder votar. Então Vigílio ia fazer o presidente. Mesmo sem carisma, mesmo sem fazer política no interior, Vigílio não tinha essa condição de ganhar para ninguém que tivesse no interior, porque Vigílio não fazia política. Vigílio achou a federação de graça, né? Caiu no colo dele. De graça que eu digo não é dinheiro, nada disso não. Caiu no colo dele, né? Caiu e os dirigentes quiseram colocar ele lá. Bom, fez 2 mandatos, Vigílio estava propenso a colocar Simval e chamou Simval Vieira. Edinaldo não tinha como ganhar aquela eleição, apesar de ter voto, porque ele não seria candidato. A imprensa toda estava com Vigílio, todo mundo iria com Simval Vieira. Edinaldo queria ser candidato, procurou a imprensa, me procurou, e ele não tinha condição de arcar uma candidatura para resolver os problemas da Liga. Está aí Maracajá vivo e não vai me deixar mentir. Maracajá emprestou R$10 mil para a campanha de Edinaldo Rodrigues. Dario Rego emprestou acho que 5 ou 8 mil. Está aí também vivo que não me deixa mentir. E eu emprestei, na época, tomei num banco para a gente conseguir tirar Vigílio Anísio naquela época, colocando na Federação Baiana de Futebol um candidato raiz do interior que tinha voto. Chega desse negócio, o cara ter voto, não poder ser candidato, era política, pelo amor de Deus. Então, ele arrecadou esse dinheiro, dividiu o débito das ligas que apoiavam ele em 12 vezes, pagou a primeira, deu aquele valor, não sei quanto foi na época, mas deu 15, 20 mil reais, 25 mil. E essas ligas, pagando a primeira parcela, estariam legalizadas para votar. E foi o que aconteceu. Ele ganhou força, eu ajudei e teve uma eleição num desses hotéis de Salvador. Ora, logo depois, acho que um mês depois de assumir a federação, ele pagou as dívidas de todo mundo, não ficou devendo a ninguém. Mas esse foi o momento da chegada de Edinaldo Rodrigues em Salvador, na Federação Baiana de Futebol, para ser presidente da federação. Ora, ele não pode deixar essa história
de lado e achar que a vida toda ele vai contar com as pessoas como com submissão, como se fossem capazes. É assim que ele gosta de trabalhar. Na gestão de Edinaldo, com raríssimas exceções, os dirigentes que ele contratava eram dirigentes praticamente submissos, empregados dele, com raríssimas exceções. Tem alguns, claro, que não se submeteram a isso. Beleza. Então, Tilemon, diante desse quadro, no dia da eleição, que ele foi eleito, e naquela época eu era inimigo de Vigílio, porque ele me perseguiu na rádio, e eu tenho que dar o testemunho que você me ajudou muito, inclusive indo na justiça trabalhista, onde a Rádio Sociedade suspendeu meu contrato naquela época, alegando que eu era do sindicato. Imagine, porque Vigílio Alice tinha pedido ao então dono da rádio. E nós ganhamos aquela ação e todo o processo você conhece muito bem. Na saída dele, eleito, primeiro mandato de Edinaldo na federação, ele saiu do elevador e disse assim: qual é o cargo que você quer na Federação de Futebol? Você me ajudou muito. Eu disse: nenhum, presidente. Eu não tenho vaidade nenhuma, não quero cargo nenhum. E não fui até hoje nada na Federação de Futebol. Assessor de imprensa, nada. Já advogado, fui do Tribunal de Justiça Esportiva, que é um cargo que não tem remuneração nenhuma e tudo mais. Então, assim, em um certo momento, a gente discutindo a eleição da federação, eu tinha indicação, por exemplo, de um grande amigo meu do interior, que é Zé Cacá. Eu achava que ele podia contribuir, até porque foi dirigente de Edinaldo. E a gente, num acordo que Alex Portela estava sentado, apoiou o acordo, assinou o acordo, entre aspas, não precisa assinar documento para isso, acho como está na palavra, e ele não cumpriu nada. E a partir dali eu falei: pô, para que eu vou ficar do lado de um cara que não pensa no futebol, que só pensa numa coisa tupiniquim, de família, de empregar a família toda? Eu fui me desmotivando, fui numa relação, mostrando hoje como o futebol da Bahia foi administrado por Edinaldo, a gente acabou criando um monstro no futebol da Bahia. Então, essa é a realidade. Repito, não tenho aperto por cargo, não tenho pretensão nenhuma em ser candidato nesse formato que está aí, até porque eu não ganharia nem a subscrição da chave para ser candidato, porque é uma eleição que você não tem a menor condição de participar. Bom, vamos dar a chave aí, porque para poder cumprir o horário de 1 hora certinho, senão a gente vai se alongar demais e você tem, me parece, compromissos aí na emissora, né? Às 8 da noite. Com relação ao Bahia, o Vitória vai deixar por último. Com relação ao Bahia, onde foi que Guilherme Belintani lhe decepcionou mais? Você disse aí num determinado momento do papo que Guilherme Belintani lhe decepcionou. Mas lhe decepcionou em que sentido? Onde foi que ele mais lhe decepcionou, digamos assim? Na gestão do futebol. Filemon, eu acho que o Bahia teve a oportunidade de crescer muito no futebol, e cresceu, não há dúvida com relação a isso, na estrutura, na condição. Agora, sim, o futebol, eu sempre digo, o futebol feminino do Bahia foi campeão agora aí. O futebol vai ser campeão brasileiro, futebol feminino. Se o masculino estiver bem, tudo é festa, vale, beleza. Não sou contra o futebol feminino, não sou contra basquete, divisão de base. Mas o carro-chefe do Bahia é a bola no time principal entrar. Você não pode. Olha o Fortaleza aí. Não estou dizendo que Fortaleza agora, o Ceará. Esses caras podem até não dar certo no futuro, mas eles pensam 100% no futebol. Eu diria que deve pensar um pouco menos. 95% é futebol. E 5% são os outros esportes. Infelizmente, doa quem doer, podem me criticar, mas ninguém quer saber de futebol feminino. Ninguém quer saber de título de base se o profissional não estiver bem. O que é bom na base é você formar jogadores que possam dar alegrias ao time principal. Então, assim, o Belintani, no primeiro momento, ajustou a questão do time, fez um marketing muito bem feito, aumentou a arrecadação, vende muito bem, mas virou um cabide de emprego, sabe, Tilemon? O Bahia hoje é um cabide de emprego. O Bahia tem 5, 6, 7, 10 assessores de imprensa. Não estou criticando os rapazes que estão lá, estão trabalhando, estão fazendo a função deles. Ou seja, quando você bota 10 pessoas na comunicação, dá uma demonstração de que você quer muito mais exposição na mídia do que propriamente no futebol. O Bahia não pode ter 2 diretores de futebol. Um rapaz que vem no esporte, para mim, né? Não tem como acrescentar nada ao Bahia, é um cara inexperiente. E o Belintani insiste numa situação. Prova é que esse ano passou de todos os limites da razoabilidade. Contratou no meio do campeonato um técnico estrangeiro, e olha aqui, eu falei, bom, eu acho que o cara vai dar certo, um técnico estrangeiro, uma outra cultura, mas não teve nenhuma avaliação positiva. Ou seja, eu defendo que o dirigente de futebol de clube, ele deve fazer um relatório e as pessoas que indicaram assinar esse relatório, funcionário do clube. Se ele der prejuízo, ele deve ser demitido, deve ser trocado. Isso é que deve acontecer. E não você ter lá um departamento de inteligência, entre aspas, que você indica um bocado de bonde na mesma função, jogadores velhos, certo? Que você chama de experiente, o Guto Ferreira falou essa semana, o time já é experiente demais, para que eu quero mais jogador experiente? Então, minha decepção com o Belintani não é só na gestão
do Bahia, na gestão do futebol. Eu acho que ele tinha condição de fazer um bom trabalho pela expertise que ele tem, pelo conhecimento de mercado que ele tem. Ele hoje está muito preocupado em fazer a Liga de Futebol, em ser um dirigente nacional e está esquecendo que as raízes dele estão aqui. As raízes dele, do Bahia e dele, estão aqui na Bahia. É o torcedor de arquibancada. É o torcedor que está em casa assistindo o jogo. Se esse torcedor estiver feliz, a gestão dele vai longe. Mas se estiver do jeito que está, é considerado um dirigente fraco e o Bahia corre o risco, sim, de cair para a segunda divisão. Mais uma vez, ou seja, ele pensa muito pequeno com relação ao que ele pode agregar ao Bahia com relação ao futebol brasileiro. Eu acho que no futebol o Belintani foi uma negação. Mas por quê? Se você diz que ele tem um conhecimento assim, de gestão e tudo mais, teria sido o quê? A forma como ele fez uma equipe ele não conhece futebol, né? Se você perguntar, o dirigente precisa ter jogado futebol? Precisa conhecer futebol? Não, e o Belintani não precisa conhecer futebol. Mas eu acho que ele contrata as pessoas que ele possa mandar, que ele possa delegar, falar, brigar, sei lá. O Diego Serri, ficou quanto tempo? O Diego Serri no Grêmio aí, gente. O Grêmio caiu para a segunda divisão. Diego Serri ganhava 200 mil por mês no Bahia. Você tem gente melhor no futebol brasileiro do que Diego Serri. Você manter um cara desse 4 anos no futebol, 3 anos e meio. Então, assim, hoje você tem o Brooks, né? Que é o nome dele? Lucas Brooks, né? Drubis, e o Chaves, né? Os dois caras aí. O Chaves só contrata jogador da base do Atlético Mineiro. O Bahia tem uma rotatividade enorme na divisão de base. Contrata jogador, gasta dinheiro, faz um sub-23, não paga o time principal. O Bahia um dia desse estava devendo 8 meses de direito de imagem a vários jogadores. Mas tem um sub-23 que para mim não serve para nada, Tilemon. O sub-23 é formado de jogador da base que não deu certo ou de jogador mais velho que não vai jogar no profissional. Se você quer fazer um time sub-23, coloca o sub-20. Coloca o sub-20. Com obrigação, não vai rebaixar, não vai fazer nada. Coloca para ver quem tem potencial. Para que gastar com o sub-23 uma folha de 150, 200 mil? Ficar contratando um jogador que não dá certo em lugar nenhum? Então, assim, tudo isso mostra para mim uma incompetência gigantesca no futebol. Ainda trouxeram aquele ex-goleiro também, né? Renan. O René, aqui, inclusive, acusado de doping. Que exemplo é esse para passar para jovens? Irmão, veja bem, eu não conheço o René, não sei como foi goleiro do Bahia. Você é um cara boa praça e tudo mais, mas não, ele vai fazer a parte de intermediar a relação dos atletas com a diretoria. Que intermediação de atleta é essa que recentemente jogadores fizeram greve? Fizeram um movimento para não dar entrevista e não concentrar. Depois resolveram que não pagou uma parte do que estava devendo. Então, que intermédio foi feito pelo René? Sabe? Mas tem algumas coisas que é uma paixão, uma paixonite aguda. Acho que ele fica amigo dos caras e não tira os caras para nada. Então, isso prejudica o Bahia. Esse negócio de dirigente estar em vestiário no dia de jogo, depois do jogo, no intervalo, isso é de uma situação tão horrorosa. Se eles soubessem o quanto isso repercute mal dentro do grupo, sabe, o momento deles tem que ser deles, não pode ser diretor está ali, presidente está ali. Isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que a diretoria do Bahia é muito fraca no departamento de futebol. Nas outras áreas eu nem sei porque eu não tenho acompanhado, sabe? O Bahia tem dívidas como todo clube tem. Agora, é uma situação que chegou a esse ponto, por quê? Porque o Bahia é uma falsa democracia, Tiago. Falsa democracia. E assim, minha próxima pergunta, ele perguntava, você acha que a democracia fez bem ao Bahia? Não, a democracia em si evita que você pegue 300 pessoas, coloque da família, funcionário do clube e eleja alguém que você nem queira lá no clube. Muda um pouco. Mas essa democracia que o Bahia tem hoje é uma falsa democracia. Você chega, pega um cidadão para ser candidato. Aí eu quero ser candidato a presidente do Bahia. Beleza, beleza. Eu tenho um grupo de 100 para fazer a chapa do conselho. O Belintani, os outros dele lá, o grupo dele lá, tem 10 grupos de 100. Ninguém consegue fazer mais nada, porque eles definem o colégio eleitoral baseado nesses grupos que apoiam ele. Então ele já entra na eleição com 1000 votos. Ah, mas por que você está reclamando disso? Porque não é uma situação tão transparente, tão aberta como a gente pensa. Ah, uma democracia é porque o sócio vota. O sócio vota depois que a eleição é praticamente fechada, com 10, 12 grupos de 100 pessoas, onde cada grupo desse vota no máximo 10 pessoas para o conselho, mas está todo mundo fechado com a atual diretoria e presidência do Esporte Clube Bahia. Então, assim, é uma democracia meia boca, né?
Realmente, é um negócio que não dá para a gente entender, né? Porque agora a democracia, aí fizeram aquele carnaval todo, democracia tricolor, não sei o quê, Bahia da torcida tal. Aliás, você é muito antenado, eu sei disso, você deve ter visto um papo de Thiago Mastroianni com o Guilherme Belintani. A escolha da seleção tricolor de todos os tempos, meu amigo. Que ele viu jogar. Ô Tilemon, aquilo é tão dantesco. Ele falou, não, tiraram do contexto. Qual é o contexto que pode ter ali? O Thiago pergunta aí, presidente, o Bahia, o melhor time do Bahia que você viu jogar, a seleção do Bahia de todos os tempos que você viu jogar. Pô, ele diz ali, Lucas Fonseca e Capixaba. Aí, como é que você tira de contexto? Quando ele fala assim, Capixaba, aí o Thiago assim, é mesmo? Isso não é. Olha o susto do Thiago. Como é que alguém pode tirar de contexto isso? Nem para agradar o jogador, você deve falar um negócio desse. Então, assim, você tem quantos jogadores que Belintani viu jogar? Capixaba e Lucas Fonseca estão na seleção dele, mas o torcedor pode ter certeza que não passa nem na porta. Então, assim, mostra o quanto ele é desatento na observação do futebol. Sabe? Ah, porque eu queria agradar o jogador. Tá, mas não é bem por aí, né, presidente? Se é essa, desculpa. Ele disse que tiraram de contexto. Ainda mais uma coisa pública, né? Ali era como se fosse uma opinião dele mesmo. Então, ali pegou mal pra caramba, viu? Ah, pelo amor de Deus. Sabe? Os jogadores que não têm a menor condição do voto da torcida. Então, assim, isso só faz mostrar o quanto ele é avesso ao futebol. Sabe? Eu não sei se ele ia para arquibancada, disse que ia, mas assim, eu não vejo uma condição de uma intimidade maior com o futebol, não, com a torcida, não. Acho que ele é muito distante da realidade da bola, sabe? Esse é um problema. E você acha que o Bahia se salva? Pela situação atual, o Bahia não cai, o Bahia permanece na Série A? Qual é a sua opinião? Ou cai? Espero que sim. Mas assim, Clemão, melhorou com o Guto. Eu acho que o Bahia está tentando contornar, ainda há tempo de não cair. Se você perguntar, tem aí 4 times piores que o Bahia? Tem. Não tenho dúvida disso. Eu preciso saber se o Bahia vai continuar nessa pegada. Com o Guto Ferreira, o Bahia tem condição de ficar até buscar uma Sul-Americana. Que não é muita coisa, né? Porque às vezes você não cai a Sul-Americana, mas quase caindo na última rodada. Foi assim. Hoje, pela vitória contra o Chapecoense por 3-0, já tinha gente falando em Libertadores, rapaz. Hoje, quando eu abri o programa da Transamérica, eu ficava assim, vou aqui ouvir o programa que eu sei que vão falar do Bahia na Libertadores. Não sei se é gozação, se é torcedor, tá de sacanagem comigo. Então, assim, mas eu acho que tem condição de sair. O Guto conhece o Campeonato Brasileiro, é um cara copeiro, ele sabe que o time do Bahia precisa não tomar gol, já tem 4 que não toma. Se continuar do jeito que está aí, o Guto Ferreira vai tirar o Bahia da Série B. Bom, e agora para a gente completar, vamos falar de Vitória, né? Imagina. Vitória está praticamente rebaixado realmente, né? A quem se pode atribuir isso? Porque, por exemplo, a torcida que já tinha dito que Paulo Carneiro tinha sido, digamos, eu vou ter que dizer, porque a torcida achava mesmo, o maior ladrão da história do clube, né? Acaba pedindo a volta de Paulo Carneiro. Imagina. E aí Paulo Carneiro voltou a ser presidente do Vitória. Talvez até pelas péssimas administrações de Ivan de Almeida e de Ricardo Davi. Isso deve ter ajudado em muito para ele voltar, quase que 100%. Né? Você atribui a volta de Paulo sem condições financeiras? O Paulo já estava ultrapassado? Qual é a sua análise com relação ao Vitória de hoje, Márcio? Bom, Tilemon, de tudo um pouco, né? Eu acho que as 2 gestões anteriores a Paulo Carneiro foram desastrosas, né? Dois dirigentes que não conheciam absolutamente nada do Vitória, apesar de serem torcedores do Vitória. Uma vaidade incrível que era o Ricardo Davi, porque se falava do Ricardo Davi, não, porque o jogador é vigoroso, o jogador não sabia nada de futebol, gente. E achava que era o maior gestor do país. Então, assim, fraquíssimo. E o outro, o Ivan de Almeida, só fazia dormir, né? Dormia o dia todo e ficava acordado à noite. Um jeito de viver que eu não discuto. Agora, assim, um clube de futebol pode ter um dirigente dessa forma, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, juntando isso, aí vem aqueles ditos cardeais, né? Esse termo me deixa triste. Porque, para mim, são todos urubus, sabe, Tilemon? Os caras não têm coragem de assumir, não querem assumir, ficam por trás. Então, assim, quando juntou todo mundo, eles fizeram Paulo Carneiro, talvez para resolver um problema do Vitória que eles não tinham condições de resolver. Um deles disse para mim uma vez, Márcio, do jeito que tá aí, ninguém pega não, só pega o maluco do Paulo Carneiro. Eu falei, o que ele vai deixar depois?
Ele vai entregar o clube da mesma forma que ele entregou a Alex Portela? Porque Alex Portela se reuniu comigo, com o Zé Eduardo, uma vez, em fazer o programa juntos, na casa dele, ali perto do Hospital Aliança, ali, naquele condomínio do outro lado da rua. Estou dando exemplo, dados aqui para mostrar que tudo é verdade. O que esse cara disse que pegou vitória com o Paulo Carneiro, o que mostrou de nota fria, falcatrua, ele mostrou, não teve coragem de colocar no ar. E pegou vitória na terceira divisão. Paulo Carneiro hoje, a rota, dizendo que deixou o clube com dinheiro em caixa. Na terceira divisão, com dinheiro em caixa. Uma sede, não sei o que tal. Pelo amor de Deus, gente. Ainda tem que acreditar nisso, mas a culpa não é dele. É de Alex Portela, porque esse sim sabia como o Vitória foi entregue. Aí passa esse tempo todo, você acha que um maluco, como eles dizem, tem condição de resolver. Tem um áudio que, para mim, reflete toda a realidade da gestão Paulo Carneiro. 3 ou 4 meses depois de assumir o clube, ele manda o áudio para alguém e diz assim: quando eu entrei no Vitória, eu estava com as contas todas negativas e estava nas PC e no Serasa. Já limpei meu nome. Então, assim, veja que o Vitória foi muito mais importante para ele do que ele para a Vitória. Ele não está preocupado com a instituição. Sabe, Tilemon, eu tenho exemplos que são públicos em processos judiciais, onde Paulo Carneiro, eu advogando inclusive contra ele, até autor também de algumas ações, chegava lá para o oficial de justiça, não tinha TV para piorar. Então, o Vitória, na verdade, foi um emprego que ele queria na vida dele. Numa situação que ele não ia trabalhar mais em lugar nenhum. Não ficou um ano no Atlético do Paraná. Então, assim, um dirigente ultrapassado, conversando demais, usava o WhatsApp de forma equivocada e foi exposto várias vezes, e expôs, consequentemente, o clube. Com tanta situação desastrosa, equivocada, o Vitória está aí para cair para a Série C. Se você perguntar se o Vitória vai cair, eu acho que vai. Sabe? Eu não tenho a mesma convicção que eu tenho com o Bahia. Repito, torço. As pessoas que me conhecem sabem disso, para que o Vitória não caia. É ruim pra gente, é ruim pro futebol. É ruim para o Bahia. Sabe? Quem trabalha no futebol não pode torcer para o clube cair de divisão. Pelo amor de Deus, o Jacuipense caiu, é ruim pra gente, para todo mundo, pro mercado que tem o Jacuipense. Então, assim, eu não sou hipócrita, sabe? Chega aqui agora e dizer assim, não acho que o Vitória tem chance. Tem uma chance pequena, mas tem que dar uma guinada de 360 graus, que não deu até agora. Ah, mas venceu agora o Brasil por 4-0. Todo mundo vence o Brasil, gente. O Brasil é o último colocado. Não estou tirando aqui os méritos dos caras que ganharam o jogo, não. Beleza, mas tem que fazer isso sempre, pagar da Ponte Preta lá, que ganhe, seja bem representado. Beleza, mas eu não tenho essa convicção de que o Vitória não vai cair. Hoje a impressão que eu tenho é que o Vitória vai acontecer na divisão. Infelizmente, por culpa desses caras que estão aí. Alex Portela, Ademar Pinheiro Lemos, Manuel Matos, Fábio Mota, estou dando nomes de pessoas que eu acho que contribuíram e estão contribuindo para o Vitória cair. Outra coisa, se o Vitória não cair, a gente torce para que não caia, eles não vêm rotar no final do ano que tiraram o Vitória da Série C, não. Isso é mais do que a obrigação de vocês. Tá? Vocês têm a obrigação de tirar o Vitória de onde vocês colocaram. Ao colocar Paulo Carneiro, vocês deram o aval de vocês de que o Vitória, pelo menos, ia ficar na segunda divisão, o que é muito pouco para esse torcedor. O torcedor do Vitória está desinteressado. Agora, com essas vitórias aí, que o torcedor se motivou um pouco mais. Mas o torcedor do Vitória hoje é um torcedor desinteressado no futebol por conta das derrotas e das vergonhas e humilhações que o Vitória tem passado, irmão. Agora eu tenho uma opinião muito pessoal, né? Claro, cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho, por exemplo, que essa derrocada toda do Vitória, que permitiu Ivan de Almeida assumir, Ricardo Davi assumir e a volta do próprio Paulo Carneiro, se deu a partir de um momento, na minha modesta opinião, quando houve a divisão Raimundo Viana e Manuel Matos. Porque vovô Mundico, ele vinha bem como presidente, ou, digamos assim, na figura representativa de presidente, que diziam que quem mandava era Manuel Matos. Né? Mas, Dava um equilíbrio os dois. Quer dizer, a coisa estava indo bem, tinha dinheiro em caixa e tudo, aí os dois racham, saem os dois candidatos. E dividiu tudo. Porque se Raimundo saísse junto com o Manuel Matos, eu acho que nada disso teria acontecido. Quer dizer, repito, é uma opinião pessoal minha, que não conheço a coisa interna do Vitória, né? Hoje em dia eu não conheço nem do Bahia, que dirá do Vitória. Né? Então, assim, mas naquele momento ali prevaleceu a vaidade. Não conseguiram chegar a um entendimento os dois. Não, você vai para presidente agora, eu vou para vice, ou então eu fico como presidente, você ainda permanece como vice, mas com carta branca e tal. E ali, no racha deles dois, tudo isso aí começou a acontecer. Houve uma briga de outros grupos também. A volta de Paulo Carneiro culminou com a desunião do clube, porque Paulo Carneiro não consegue unir nada
na vida dele, profissional, estou dizendo na vida pessoal, não conheço. Mas eu acho que você tem uma avaliação perfeita, muito boa. Eu não tinha pensado por esse lado, desse ponto, sabe? Mas eu acho que as coisas começaram a acontecer a partir dali. Não sei se foi justamente esse ponto, mas foi a partir dali, coincidentemente, que tudo aconteceu. Eu concordo, não fiz essa avaliação até hoje, mas eu acho que daria tempo para as pessoas organizarem o clube. Daria tempo, teve tempo para isso. Vitória, quando vendeu o Marinho, entre aspas, o clube levou e pagou. A multa chegou a ter 40 milhões em caixa, gente. Vitória hoje não paga, até há pouco tempo atrás, não pagava arbitragem dos jogos, porque não tinha dinheiro para pagar arbitragem, ficava debitando na CBF. Isso é uma vergonha para um clube profissional do quilate do Vitória, da história do Vitória, da grandeza do Vitória. Ô, Márcio, quando você estava avaliando o Bahia aí, comentando sobre o Bahia, você disse que, com toda certeza, tem 4 times piores do que o do Bahia, né? Existem 4 times piores do que o do Vitória, na Série B? Boa pergunta. O Vitória pode estar entre os 4 piores, tanto que está na zona de rebaixamento. Mas, Tilemão, veja bem, é porque a gente tem acompanhado, Vitória, quando joga às vezes com vontade, ganha desses concorrentes diretos. Mas assim, eu não sei se a Ponte Preta estaria no mesmo nível do Vitória ou estaria um pouco acima. Sabe? Outras equipes que estão aí, o Brusque, por exemplo. Mas o Brusque teria 38 pontos, não fosse aquela questão do racismo. O problema do Vitória, não vou nem comparar com os adversários, é que os adversários conseguem ganhar. E o Vitória só faz empatar, ou fazia empatar até agora. Se virou a chave, ótimo, começar a ganhar, dá tempo de sair. O problema é que eu não vejo qualidade no Vitória para a gente comparar com outras equipes. Eu posso comparar o Vitória com o Brasil de Pelotas? Posso, o Vitória é melhor, sabe? Um pouco melhor. E o Vitória perdeu o Brasil de Pelotas lá dentro. O Vitória é melhor que o Londrina? Um pouco melhor, acho que é. Mas o Londrina estava na frente do Vitória até agora. Então, assim, o Confiança tem a estrutura que o Vitória tem? Não tem nem a folha que o Vitória tem. Estou dizendo equipes que estão na zona de rebaixamento com o Vitória. Então, não me dá certeza de que tem 4 times piores que o Vitória, não. Vitória, para mim, está entre os 5 piores do campeonato. Talvez entre os 6 piores. Bom, para a gente concluir, que eu não quero atrapalhar aí no seu, com a sua equipe de esportes, que vai estar a resenha, me parece, não é isso? Tem mas a equipe está levando o programa sem problema nenhum. Foram 780 papos com o Tilé nas 2 rádios, na Tudo FM 1 ano, na Metrópole 3 anos e 2 meses. Aqui já estamos com 225 lives. E a minha última pergunta sempre foi a mesma, desde a primeira lá na Tudo FM até a de sexta-feira passada, de quinta-feira passada, com o nosso querido Nadigol Barril, né? Então a mesma pergunta eu vou lhe fazer agora. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Não, Tilemão, eu só acrescento que eu ainda acredito, sabe, no futebol da Bahia, tanto que eu trabalho no futebol. Se você perguntar, você já teve vontade de sair do futebol da Bahia? Nunca. Só tive vontade de crescer cada vez mais. Hoje, até para me dar uma comodidade, por conta dessa questão da pandemia, eu fiz um estúdio em casa, então, assim, eu hoje faço o programa da manhã de Itapuã em casa, as jornadas esportivas eu faço de casa, uma estrutura boa que o torcedor no ar nem sente que eu estou em casa, sabe? Porque quando eu faço as lives, ele vê que eu estou num outro ambiente. Então, assim, por que isso? Porque eu acredito no futebol da Bahia. E as críticas que eu faço, contundentes, é no sentido de que o clube possa melhorar. Que a gente possa ter um futebol que seja rentável para todo mundo, né? Estou dizendo financeiramente, que tenha um retorno ao torcedor de felicidade, de dar alegria ao torcedor, de disputar títulos, de disputar competições no mesmo nível dos melhores. Então, se isso é pedir demais, eu vou continuar pedindo. Então, assim, não acho que tenha faltado nenhuma pergunta, você é um grande entrevistador. A gente se você debatiu. Eu me lembrei aqui agora de uma pergunta. Depois da Covid, eu fiquei assim, eu estou com uma pergunta engatilhada aqui na cabeça e de repente eu esqueço. A Covid me trouxe essa sequela. Não trouxe sequelas maiores, mas de vez em quando dá um branco assim. E eu só faltei fazer uma perguntinha antes dessa última que eu já lhe fiz, né? Que seria a minha penúltima pergunta. Você acha que a democracia ajudou o Vitória em alguma coisa ou só prejudicou? Porque a gente fez essa pergunta com relação ao Bahia, a gente debateu isso com relação ao Bahia, né? No Vitória, o problema é que continua os mesmos grupos, né? Assim, o Vitória não tem muita opção para renovar. Então, assim, como o Vitória é mais recente, eu diria que é uma situação diferente. Não tem aquela questão dos grupos de apoio e tudo mais. Apesar de ter, não ter uma coisa assim muito direcionada para esse ou aquele candidato. É mais democrático. Justiça já
exemplo do Bahia, não olha o Bahia, não. Eu critico o modelo, mas assim, se a gente tivesse hoje, que está convivendo com Alex Portela, pegar aqui e dizer assim, você vai ser o presidente, e no outro dia eu quero ser presidente, sem nenhum tipo de avaliação da torcida, do sócio, isso é desumano, né? Isso não é uma questão honesta, isso é desonesto. Então você pega o clube, o torcedor só sai para pagar, para comprar ingresso, para poder ir para o estádio, para ser sócio, para comprar camisa, e não serve para votar, para escolher o presidente. Ah, não, porque ele não sabe escolher. E quem disse que vocês sabem escolher? Olha o tanto de porcaria que vocês colocaram no clube. Então, assim, eu acho que a democracia nunca vai ser pior do que a ditadura. Nunca. Então, assim, se você me perguntar que atrapalhou, não. Agora, com a experiência de eleições, eu acho que isso vai amadurecendo e o clube só tem a ganhar com a experiência da própria torcida nas eleições diretas para presidente. E o formato vai ser sempre modificado para melhor. É o que eu espero, né? O que a gente tem visto por aí. Então, respondendo objetivamente, eu não acho que atrapalhou. Eu só acho que está muito recente para a gente avaliar. Valeu, Márcio. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Foi bacana o papo. Deu muita gente aí assistindo, muita gente mesmo. Eu estava aqui acompanhando os números que vão aparecendo, né? E lhe agradeço pela sua participação aqui. Um grande abraço, boa sorte para você, que siga o seu caminho com sucesso, como você vem alcançando, né? E até uma outra oportunidade. Certamente um dia vamos ter mais uma pauta para a gente conversar aqui sobre o futebol da Bahia. Grande abraço, Márcio Martins. Um abraço, Lemon. Muito obrigado pelo convite. Um bate-papo, com certeza, eu acho que com muito conteúdo que a gente tem para expressar. Eu quero que você continue também com esse programa, essas lives, porque somam muito para o futebol. Um abraço, obrigado e obrigado a todos pela participação.